Oi, eu sou o Flávio, professor do Instituto Federal de Rondônia e doutorando da Unesp de Rio Claro. Esse vídeo que vocês vão ver agora faz parte do meu processo de pesquisa. Grupos focais foram realizados e temas, códigos foram identificados nas falas dos professores participantes. O grande código desse vídeo é BNCC Visões e Opiniões. Ou seja, se trata do ponto de vista dos professores em relação ao documento, em relação à BNCC. Os subcódigos identificados foram BNCC positiva, conteúdos da BNCC, direitos de aprendizagem, flexibilidade, riqueza de práticas e valorização da área de educação física. Por se tratar de um vídeo único, vocês vão perceber que todos esses códigos aparecem na sequência a partir das falas, das vozes dos professores que toparam participar da gravação desse material. Eu vou fazer uma coisa interessante também, que é criar na descrição do vídeo aquele menuzinho que separa os temas, de modo que seja possível assistir só a fala a respeito de um código ou de outro. Mas teve muita coisa legal, eu recomendo ver inteirinho. Comenta, porque a ideia da divulgação desse material é fazer com que a comunidade comece a dialogar, a conversar sobre a BNCC. Um abraço. Olhando a BNCC, né, colocando ela dentro de um país de tamanho continental como o nosso, eu acho que a intencionalidade da BNCC ela é super valiosa, no sentido de dar uma certa unidade, né, de ensino-aprendizagem a toda a população brasileira. Então, eu acho que é uma iniciativa muito válida. Então, o uso da BNCC, por mais que pelo contexto da escola, a gente não é obrigado a usar 100%, mas ela é pauta, assim, ela é material de referência. O ponto primordial da BNCC que eu acho é ele dar norte. Porque até então a gente escolhia os conteúdos, né, baseados nas suas habilidades, e a BNCC veio para justamente te dar uma orientação no que é obrigatório você trabalhar e você dar sequência àqueles conhecimentos ditos como essenciais para a formação do aluno. Eu acho assim, que a determinação das competências gerais, as habilidades, as dimensões do conhecimento foi muito importante. Acho que esse direcionamento do professor, saber qual ponto ele precisa atingir, acho que é assim o ponto fundamental. Na educação física, então, eu acho que esse direcionamento, a determinação das unidades temáticas, eu acho assim, que é um ponto que auxiliou muito na organização do nosso planejamento de forma geral, né? Até a própria construção do PPP da escola, o nosso plano de ensino anual. Então, foi pontos que nos ajudaram, nos deram um norte. No decorrer, assim, né, da minha vida na escola, eu ouvi críticas, né, acho que mais por professores do Fundamental 2, assim, em relação às disciplinas específicas, que era limitada, né, tipo, que ela talvez reflita uma abordagem específica, né, que nem todo mundo às vezes concorda e tudo mais. Mas eu acho que para a educação física, pensando, né, especificamente na área agora, no que ela vem sendo, né, tipo, ainda é em muitos lugares, né, que é fruto de uma tradição, né, do fazer, do repetir, né, de uma tradição que trabalha ali unicamente com a linguagem dos esportes, eu vejo como positivo nesse sentido da diversificação do conteúdo, né. Então, ele te indica o caminho. Acho que o ponto mais positivo da BNCC foi esse. E te dá mais variedades de conteúdos, que até então a gente ficava muito preso, né, na parte esportiva apenas. E essa BNCC, ela trouxe, né, essa variedade de conteúdo que eu acho que enriquece a nossa aula. E depois acho que pela forma como ela trata o aluno ali, né, no caso,
ela traz uma visão que eu, né, considero ali humanista, né, sobre o aluno em relação à educação física em geral, assim, né. Então, na construção do currículo, que a gente terminou aí faz um ano, mais ou menos, a BNCC foi o documento talvez principal, assim, no sentido de estruturar e organizar os conteúdos de aprendizagem, por mais que a ideia não seja, da escola, né, não seja trabalhar com conteúdos fechados. Mas para a educação física, ela apresenta algumas fragilidades. E é em cima dessas fragilidades que eu tento, enquanto professor de educação física da rede pública, tentar superar, porque eu acho que é o compromisso que cada professor tem, de olhar a base e saber que existem potencialidades e fragilidades, e em cima disso a gente tentar construir o nosso fazer pedagógico para garantir ao aluno o melhor e mais ampliado conhecimento da cultura corporal possível. E aí, essa questão dos conteúdos, primeiro que eu acho que a BNCC dá uma estruturada, né? Quando ela vai falar que quando as categorizações das práticas corporais, elas são bem interessantes ali, né? Porque aí, bom, se eu vou falar de esporte, eu sei que esporte que eu tô falando, né? E para mim, né, eu tô só no Fundamental 1, mas me ajuda também no fim. Será que eu tô dando uma variedade de esportes dentro de algumas categorias, né? Ou não, tô dando várias modalidades esportivas que têm um mesmo padrão de funcionamento e entendimento. Então, a organização dos conteúdos e os conteúdos como a BNCC está ali na educação física, de fato, eles me ajudam a organizar um pouco esse pensamento, assim. Eu acho todos muito importantes. A única coisa que o professor precisa conhecer sua realidade local para não trazer tudo que está lá na BNCC, porque ele também é bem amplo, né? E aí, quando o professor conhece o conteúdo e ele traz para a sua realidade, eu acho que fica fantástico. Quando ele consegue casar ali, né, o que a BNCC está oferecendo e que sua comunidade necessita aprender. Porque não adianta eu dar surf se eu moro no interior do Sol Rachando, que meus alunos nunca viram o mar. Tem algumas coisas da BNCC que não vão me servir ou não vão me atender e tá tudo bem, entendeu? Então eu vou buscar de outras fontes. Eu sou um professor que me baseio meu fazer pedagógico, né, minha docência, a partir da abordagem crítico-superadora. E aí a crítico-superadora, ela tematiza, né, elementos da cultura corporal, para as quais os esportes, os jogos, brincadeiras, danças, lutas, ginástica e as práticas agora, né, as práticas corporais de aventura, seja ela urbana ou da natureza, e eu vejo essas tematizações dentro da BNCC. Eu comecei a enxergar essa abertura, né, para atividades que eu já tinha vivenciado na minha vida particular, né? Você traz o exemplo assim do skate, mas só isso não daria conta, né, e também com a bicicleta, né, o ciclismo urbano, assim, né, no contexto ali de São Paulo. Tipo, o fato de ter ali, né, vou chamar ali de caixinha, né, de conteúdo ali, né, modalidades alternativas, não, como é que era mesmo? Deixa eu lembrar o termo, modalidades urbanas modalidades urbanas de aventura, né, ou de aventura urbanas, agora eu não me recordo. Então, as modalidades de aventura, de certa forma, eu tinha proximidade com uma linguagem, que era do skate, mas eu acabei indo buscar outras, né? Que o espaço escolar me permitisse trabalhar também, né? Dentro de um contexto, num contexto que também fosse válido, né? Que também estivesse presente, assim, né? Ou próximo, que houvessem locais para praticar, assim, em São Paulo. E São Paulo era um ambiente muito rico, né? De locais para prática de parkour e todas as modalidades urbanas. E é isso, eu, enquanto educador, acabei tendo que buscar mais formação, buscar um aprofundamento. Eu acho assim que essa abrangência dessas práticas corporais, né? Então,
abarcar toda a cultura corporal do país, eu acho assim, que foi muito importante. Então, assim, tem a ginástica de conscientização corporal, que era um conteúdo que eu nunca havia trabalhado, né, na escola. Eu estou na rede estadual de Goiás desde 2010, então era um conteúdo que antes da BNCC eu nunca havia abordado, né? Então a gente tem aí ginástica de conscientização corporal, as práticas corporais de aventura também era um conteúdo que eu não trabalhava dentro da escola, conhecia as práticas, mas não contemplava ela nas minhas aulas. Dentro dos conteúdos da ginástica também, vários conteúdos também que são inseridos ali dentro da ginástica circense. Então, tudo isso era conteúdo que eu não trabalhava. Então, que hoje eles estão inseridos dentro da BNCC, então os alunos estão podendo vivenciar, conhecer mais essas práticas. Falando de outras linguagens da BNCC, por exemplo, lutas e danças, minha vivência em lutas fez com que, né, me ajudou a trazer isso para o currículo também. Por outro lado, né, na contramão disso, por exemplo, quando a gente olha para o conteúdo ali da dança, foi uma lacuna na minha vida, né, na minha formação ali da minha corporeidade. Eu nunca dei muita atenção para a dança, eu nunca tive muito incentivo para isso, né? As danças urbanas, as danças de salão do Brasil e do mundo, as lutas do Brasil e do mundo, lutas indígenas, lutas de matriz africana. Então, tudo isso é um conteúdo que vai enriquecer muito, né, o conhecimento dos nossos alunos quanto à cultura corporal, né, principalmente do nosso país e de outros países também. Então, eu achei que isso assim, é um ponto que eu falo assim, que foi muito rico, né? Eu acho que a BNCC ela conseguiu dar essa amplitude para os professores, e, logicamente, né, o professor ele adequar ali dentro da sua realidade regional, sua realidade comunitária. Então, acho que foi muito importante. Só que eu tenho uma observação sobre o BNCC, que ela é muito baseada na ideia de construir competências e habilidades. E aí não aprofunda demais o conhecimento clássico, porque, para mim, o aluno precisa ter o conhecimento aprofundado sobre cada temática e aí sim construir alguma competência ou alguma habilidade para poder usufruir desse conhecimento. E quando eu inverto a lógica, coloco a competência e a habilidade à frente de conteúdo clássico, eu estou superficializando esse saber, esse conhecimento produzido historicamente. Eu acho que ela além da construção, né, dessa linha de progressão curricular, né, eu assim, para a gente, e é curioso também, porque no início do trabalho de desenvolvimento do currículo, a resistência da BNCC pela resistência com a BNCC, né, assim, não, como mas assim, a BNCC... Como assim? Essa resistência da BNCC sem que as pessoas tivessem, de fato, experimentado, praticado a BNCC, né? Então, mas o documento é muito fechado, ou o documento amarra muito as nossas... Então, assim, algumas falam nesse sentido, mas, assim, e na prática? A gente já experimentou? A gente não tinha experimentado ainda, né? Assim... É o básico, né? Seria o mínimo, na verdade, que toda disciplina, a escola, né, de forma geral, deveria ter, né? E, ao mesmo tempo, a gente percebe que não são dados os mesmos pesos e valores a cada um dos direitos, né, que a criança tem ali de aprendizagem, né? Mas aí já é uma questão mais estrutural da escola, em como se pensa também, né, muito a avaliação, que está aí presente e tudo mais. Primeiro, falar sobre o papel social da escola, né? E que escola é essa? A quem ela serve? Ela está com que perspectiva de ação? Dentro de uma sociedade tão desigual, de disputas de interesses, a escola ela tem um papel extremamente relevante de garantir, sobretudo aqueles que não possuem condições socioeconômicas favoráveis, a
ter acesso a um conhecimento que os dê sustentação para que eles possam transformar a sua vida e a vida da sociedade como um todo. Até não pensando só na BNCC, mas assim, o direito de aprendizagem, para mim, é aquilo que o aluno ele não deve sair da escola sem aprender. Né? Diante de uma gama enorme de conteúdo, eu tenho que proporcionar no meu aluno situações em que ele não vai ter em outro lugar. Né? E os direitos de aprendizagem, né, que a gente coloca, né, de conviver, de aprender, de experimentar. A parte que eu acho essencial é colocar o meu aluno como ele protagonista da aprendizagem. A gente trabalha na educação infantil, né, o direito de aprendizagem, então eu também sou professora da Rede Municipal de Rio Verde, então nessa fase de ensino eu trabalho com a educação infantil. Então, na orientação pedagógica, tanto da minha escola quanto da minha rede, a gente segue mais o direito de brincar, né? Então, aquilo ali, ter o direito de conviver, o direito de se comunicar, então é dar à criança a sua manifestação, né? Então, eles têm esse direito. Então, esse direito de brincar, na minha rede, os professores de educação física priorizam esse direito de aprendizagem, né? Então, é trazer para eles uma educação física mais voltada à ludicidade, né? Então, a gente não prioriza tanto o gesto motor, a gente sabe que tem muitos professores que direcionam muito para o lado psicomotor, e na minha rede a gente trabalha realmente o lúdico, é a brincadeira, é o rolar no chão, é a caixa de sapato, é o desenho, então é a gente resgatar realmente essa criança, né? Não transformar essa criança num mini adulto, né? Num mini soldadinho de direita e esquerda. Então, a gente prioriza exatamente esse direito da brincadeira, né? Valorizando todo o componente lúdico da criança, né? Esse faz de conta. Então, na minha rede, a gente trabalha muito com essa questão do direito de brincar. Então, garantir o direito à aprendizagem, eu acho que é um processo fundamental e constitucional, como prega a nossa Carta Magna, né? A escola precisa garantir que o aluno tem o direito de aprender. Tudo aquilo, né, que compõe os direitos de aprendizagem, né, o direito a se expressar, o direito de aprender, né, de brincar, tudo mais. Eu acho que a educação física contempla muito bem, né, cada um desses 6 elementos que eram listados lá. Também não vou saber recordar exatamente com as palavras agora. Agora, aprender o quê? E aí é onde está a questão. Se eu não analiso a BNCC com os conteúdos, com aquilo que ela está propondo, talvez implicitamente, né, eu negue o direito a algumas aprendizagens que são importantes. Por exemplo, aprendizagem que possa fazer com que o aluno faça uma crítica àquilo que ele está observando enquanto conhecimento e possa, assim, ressignificar esse conhecimento e transformá-lo a partir das suas necessidades pessoais e coletivas. E esses direitos, né, que a BNCC, eu acho que a função principal dessa BNCC é justamente com que todos os alunos, né, do Brasil inteiro, ele tem que aprender. Aí eu costumo dizer para meus alunos, eu não posso negar, quando estou trabalhando esporte, eu não posso escolher só futebol, porque você não pode perder o direito de passar na escola e você não saber o que é o basquete. Você pode não ter o basquete na sua vivência fora da escola, mas você tem o direito de vivenciar, de conhecer o basquete dentro da escola. Eu não posso negar isso. Eu acho que os direitos que a BNCC, no meu entendimento, aponta é justamente isso, né? A gente não negar aquilo que é o papel da escola. E cada disciplina vai ter sua função aí na aprendizagem, né? Na colaboração dessa formação desse aluno. Eu acho que pensar nessa questão na educação física, acho que mais uma vez eu quase que transfiro esse conceito centrando para a própria área. Quando você fala que a criança, né, o estudante vai ter direito à aprendizagem na educação física, me faz pensar que aquele momento ele tem que ser de fato um momento de aprendizagem para o aluno ou para a aluna. Tem que ser um momento de fato
significativo sobre o aspecto da aprendizagem. Ele não pode ser um momento que a criança só passe por ali. Se eu achar que eu conheço muito bem o handebol, aí eu vou centrar no handebol e vou ensinar e vou negar outros direitos. A mesma coisa é mais fácil eu dar uma aula teórica e eu não coloco meu aluno para vivenciar, para experimentar, para colaborar, ele sendo o centro da aprendizagem, né? Eu acho que o que muda o foco é justamente isso. É difícil de fazer, muito difícil, não é fácil. Entender esse acesso, né, à aprendizagem, eu vou para um exemplo da minha própria experiência como aluno, né? O que significava educação física para mim? Né? Significava um momento que eu ia jogar alguma coisa. Não necessariamente, por mais que a gente pode falar, não, mas tinha uma aprendizagem motora ou uma aprendizagem cognitiva, mas não estava ali garantido o meu direito na totalidade que ele pode ser. Né? Ele estava um direito restrito, limitado a um ponto ou outro, que era o que a educação física daqueles meus contextos que eu fiz parte entendiam. Né? Quando a gente pensa que, de fato, ali tem seu momento de aprendizagem, eu acho que, de novo, valoriza a área, de novo, traz uma importância política para a área, para professoras e professores, e faz com que esses momentos de aula tenham que ser pensados de forma integral e complexa. Não pode ser um momento que seja um... E aí, obviamente, estou falando isso num olhar macro para o currículo, né? Não estou falando que toda aula tem que ser complexa, mas no olhar amplo sobre a área, sobre o processo de alunos, esse direito ele tem que estar presente de forma complexa, de forma ampla, de forma a garantir e possibilitar que, ainda trazendo uma outra questão, diferentes tipos de alunos, de alunas, né, de pessoas se entendam ali potentes de aprendizagem, do seu processo de aprendizagem. Por quê? Aquelas crianças, por exemplo, que não são tão ligadas a uma expressão motora, elas também têm que ter seu direito de aprendizagem garantido. Elas também têm que sair daqueles momentos de aula com aprendizagens relevantes, importantes e significativas para ela. E talvez até assim, por que não transformadoras? Existem manifestações espalhadas num país de dimensão continental que são absolutamente diferentes de uma região para outra. Não dá para um Brasil, como o Nery coloca, né? Um país gigantesco como o nosso, de múltiplas culturas, e eu dizer que eu vou trabalhar exatamente a mesma coisa, né, em todos os lugares, totalmente, né, seria muita petulância de alguém que viesse com um documento como esse, né? Eu acho que ele dá muita abertura e possibilidades, né? Nesses 6 conteúdos, eu tenho muita coisa para trabalhar, de acordo com a minha realidade local. Se eu pegar, por exemplo, os jogos e brincadeiras, eu tenho nomes, por exemplo, aqui é queimado, em outro lugar é queimada, baleada, enfim. Existe, inclusive, para o mesmo jogo, denominações diferentes, e aí vão contar, talvez, histórias da sua origem diferentes, mas que se encontram, que se aproximam. Então, a gente ter essa possibilidade de flexibilizar aquilo que está sendo tratado é fundamental para aproximar as pessoas desse conhecimento. Então, eu acho super válido a possibilidade de flexibilização, sim. Exatamente. Eu acho ele um documento, a própria apresentação dele, ele te dá essa flexibilidade. Às vezes me preocupa, porque, por exemplo, até no nosso caminhar, aqui no mestrado, a gente vê experiências de outros professores, porque a BNCC vem e acaba aquele copia e cola. O professor não reflete sobre aquilo que a BNCC está oferecendo. Eu não posso pegar, eu não vou conseguir o que a BNCC me oferece para mim trabalhar um ano. Eu não consigo
aplicar exatamente tudo. Então, eu tenho que fazer essa peneira de acordo com a minha realidade para me aplicar. Até mesmo, por exemplo, dar um exemplo básico, jogo e brincadeira. A BNCC orienta do 1º a 7º ano. 6º e 7º ano, ele orienta jogos eletrônicos. Mas na minha realidade, eu ainda vejo a necessidade de trabalhar outros jogos que os conhecimentos não foram exatamente concluídos até o 5º ano. Então, ela dá essa flexibilidade para me trabalhar no 6º e no 7º. Nada proíbe. Eu acho um documento que me norteia, né? Ele não é o único que dá um norte assim, para a gente, né? Pelo contexto, mas é um que ajuda a guiar um pouco os conteúdos sem que a gente se sinta amarrado e preso a ele. Assim. A gente não se sente obrigado a cumprir etapa por etapa, tipo, conteúdo por conteúdo do que a BNCC descreve, né? Que eu nem acho que está tão categorizado assim. Mas eu achei um documento super flexível. Sim, eu compreendo ele como um documento que ele tem flexibilidade. Lógico que quando às vezes a gente olha, a gente entende aquilo como um documento impositivo, né? Então, aqui em Goiás a gente tem o DCGO, que é o documento do Estado, e cada município adaptou a sua realidade, né? Então, a gente tem os cortes temporais, que são os bimestres, né? Que a gente tem ali aqueles conteúdos a serem seguidos. Então, a gente tem ali o esporte. Então, no 1º e 2º ano, esporte de marca e esporte de precisão. Então, dentro do que é a sua realidade local, do que é a sua realidade de material, de espaço físico, então a gente adequa. Não se começa na BNCC falando assim, olha, você tem que trabalhar isso, isso e isso. Você tem que entender sobre as práticas corporais. E eu acho que tem coisas que faltam ali um pouco, e aí, né, que eu acho que sai um pouco dessa noção de prática corporal que a BNCC traz para a educação física, né? Então, eu estou pensando principalmente em relação a entendimento de corpo, imagem corporal, a gente pode até falar de questões de saúde, os distúrbios alimentares, né? Que dá para discutir dentro da educação física, dentro da discussão de imagem corporal. Então, às vezes, o professor pode ter uma interpretação de um conteúdo engessado, e, na verdade, na minha compreensão, não é. Então, eu acho que ele te dá um caminho, te dá um norte, e você segue a trilha que você permitir. Então, eu acho que as 7 unidades temáticas da BNCC te traz uma gama de conhecimento muito grande. E assim, mesmo que eu percebo, mesmo que a BNCC é um documento obrigatório, a escola tem que seguir, mas essa cobrança, esse segmento, ele ainda não existe, pelo menos na minha realidade. Cada professor trabalha de acordo com o seu conhecimento. E aí vem a questão, que para mim ainda estou na pesquisa, tá? A BNCC é um documento que nos obriga a fazer aquilo na rigidez, ou é um documento que nos permite uma orientação sobre o nosso fazer docente. Então, dentro dessa ideia ainda que eu estou pesquisando, tá? Não tenho ainda uma resposta concreta, porque eu utilizo a BNCC e o currículo de Pernambuco como ponto de partidas para fazer o planejamento das minhas aulas. Então, essa flexibilidade eu acho super importante. Mas eu acho ele um documento super flexível e super aberto à inclusão de outras temáticas que não estão explicitamente descritas nele. Sim, ela certamente traz um conjunto de vamos dizer assim, de ideias super interessantes para que a gente possa aproveitá-las e desenvolver em sala de aula. Eu concordo que há essa riqueza, porque quando você aumenta essas possibilidades, mesmo que há crítica, por exemplo, esporte, dividir o esporte, né, esporte de massa, esporte de análise comunitária, mas ela me dá, se eu for ficar somente com esporte, dá para me trabalhar o ano todo.
Mas essa riqueza, quando ela me coloca ali jogos e brincadeiras, quando ela coloca esporte, quando ela coloca ginástica, quando coloca dança, como coloca luta, eu tenho essa riqueza de escolher em jogos e brincadeiras o que é interessante para a minha realidade. Eu não vou trabalhar o que em São Paulo trabalha, o que no Rio Grande do Sul trabalha, porque meu aluno não conhece, não vivencia. Eu acho que é assim, uma gama enorme. São várias coisas que eu conhecia mesmo, até no conteúdo de... Até eu falo assim, recente, porque é o que está mais fresquinho aqui na minha cabeça. Então, no primeiro ano do ensino médio, um conteúdo de lutas, então a gente problematizou o MMA, né, espetacularização do esporte. Então, era um esporte que eu não me identificava, assim, eu sempre acreditei ser um esporte violento, então era uma visão totalmente do senso comum, né? Então, eu consegui trazer esse conteúdo com os alunos, a gente viu o esporte, conseguiu problematizar. Então, é uma coisa assim, que está na BNCC, que é uma habilidade e que eu nunca tinha trabalhado. Então, acho que traz essa riqueza muito grande, né? E agora, assim, né, por mais que, acho que um passo a mais foi, né, vamos sair só do esportivista, abrir os conteúdos, né, então, tipo, dá para chegar até ali, mas ela ainda dá algo a mais que é essa... E eu acho que, assim, os objetivos, inclusive, da educação física contemplam muito bem tanto o fazer quanto os, né, a dimensão conceitual, a dimensão procedimental ali, atitudinal, né, isso está contemplado na BNCC, e eu acho que, assim, apenas abrir os conteúdos, né, tipo, dar conta, né, falar para o professor que só deu, vamos pegar um exemplo bem genérico, mas aquele professor que só trabalhou com esportes e jogos, né, nas aulas, ele se viu ali obrigado a trabalhar com outros conteúdos. Ainda é possível trabalhar todos esses conteúdos de maneira tradicional, né? Eu posso ensinar skate de uma maneira também tradicional. E é a proposta da BNCC é romper, né, com esse ensino, né, Paulo Freire vai chamar ali bancário, né, esse ensino mais tradicional da mera reprodução, né? Ela propõe romper com isso, porque ela está pautada também sobre uma perspectiva cultural da educação física, né? Ela não está, né, uma perspectiva metodológica cultural da educação física. Então, apenas trabalhar o conteúdo diferente não garante que vai ser trabalhado nessa perspectiva da BNCC ou numa perspectiva, né, cultural da educação física. Eu brinco, assim, de certa forma, que eu acho que quase que pouco importa qual é a prática que você está fazendo, né? Quase que pouco... e aí estou falando sobre o aspecto socioemocional, cultural, desse entendimento das práticas corporais, mas, sabe, pegando um conteúdo uma das categorias, né, da BNCC, os esportes, né? Pouco importa qual é o esporte que você vai trabalhar, no sentido de entender essa prática corporal, né? Lógico que a gente vai falar de questão motora, a variabilidade, ganho de repertório motor e tudo mais, é importante que você varie. Mas se é um ou se é outro, no meu entendimento, o que é importante é que você consiga, a partir daquele conteúdo, trazer uma questão para o aluno que extrapola o entendimento do jogo em si. Então, às vezes, o aluno vê aquele esporte ali que está na mídia, ele começar a pensar, né, por que aquilo está na mídia, o que está acontecendo. Então, são várias práticas que eles não tinham experiência, não tinham vivência, para eles conhecer. Então, é igual como você comentou, né? Então, se o aluno, ele pelo menos vivenciando isso, escutando falar alguma vez, quando chegar um momento ali da vida dele, que ele vai estar junto ali, a hora que ele vê alguém numa praça, fazendo uma prática de um alongamento, ele vai lembrar, vai falar assim, nossa, minha professora lá do ensino fundamental me ensinou, a gente fez yoga, olha, eu sei que ela é uma prática de uma ginástica de conscientização corporal. Então, eu acho que é isso, que a gente tem que ter essa compreensão. Não vou fazer nenhum mestre, nenhuma mestra yoga, né? Mas, pelo menos, ele vai saber um pouquinho de alguma coisa. Então, eu acho que é um documento flexível. Eu acho que cada um adapta ali dentro da sua realidade.
Né? E aí, quando eu falo do livro didático, que a educação física não tem para o aluno, está começando a aparecer para o professor, mas os livros didáticos, ele fala muito de uma realidade que o aluno não se enxerga dentro dele, né? E quando eu, professor, preparo a minha aula, primeira unidade, eu tenho que trabalhar jogos e brincadeiras, eu vou ter essa riqueza de escolher jogos e brincadeiras dentro da minha realidade, dentro da minha vivência. O que meu aluno brinca para ele compreender, né, a parte conceitual, atitudinal daquelas brincadeiras que talvez ele só brinca. Né? Quando eu chego em lutas, eu vou escolher as lutas que fazem parte da vivência dele, da realidade dele. Então, eu acredito, né? E acredito assim na minha prática. Após aparecer a BNCC e após começar a estudar mais profundamente, com certeza a minha aula, eu tenho certeza que ela mudou, né? A qualidade, né? A vivência. Eu consigo atingir meu aluno muito mais e enriquecer essa minha aula por conta desse documento que me é orientado. A educação física no início da minha atuação profissional, ela era muito mais posta de lado, e a BNCC ela traz uma voz, assim, uma questão de precisamos trabalhar, está escrito na política. Eu acho que só de ter a educação física nesse documento, de ter autores, referências no país, ali na construção, então a gente participar das formações, eu acho que agora a gente está inserido realmente na escola, entrou no componente de linguagens, então trouxe uma valorização grande. Então a gente sabe que tem muitas escolas que trabalham, né, com os projetos integradores. Então, a educação física agora ela está comunicando com a língua portuguesa, com a arte, com a língua inglesa, que é o que está inserido ali na escola. Então, acho que agora a gente tem uma sensação de pertencimento muito grande. Abre até mais portas assim para a interdisciplinaridade também, né? Porque, querendo ou não, ela acaba estruturando, de certa forma, ali, né? Ela propõe ali para ciclos, né? Dentro de ciclos ali a cada 2 anos ou 3 anos, é possível você estabelecer paralelos, né, entre currículos de diferentes disciplinas, assim, né? Eu ainda acho que a educação física sofre de muito preconceito enquanto área de conhecimento. Ela é muito vista ainda, e eu acho que a BNCC ela não consegue ainda superar ou dar um caráter de conhecimento, sabe, do grau de importância que tem. Eu não vou comparar a educação física a nenhum outro componente, porque eu acho que cada componente tem sua relevância, mas as pessoas ainda veem como uma atividade de prática e não de uma área de conhecimento. Mas aí não é uma questão da BNCC, é uma questão ainda culturalmente. A história da educação física explica, ou tenta explicar. A gente, nós que somos da área, precisamos enfrentar ainda essa condição de rebaixamento da nossa área enquanto a área apenas de prática e não de uma área de conhecimento prático. Ele tem uma coisa muito legal para a educação física, que é sempre, não sei se sempre, mas todos os conteúdos que eu vivi, é sempre contestada, negligenciada ou colocada na segunda importância, que aí você tem um documento oficial que fala assim, olha, você tem que ensinar isso na educação física. Então, isso, politicamente, né, acho que de uma forma de se colocar politicamente a área da educação física e como professor de educação física nos outros coletivos, né, grupo de professores, ou direção, coordenação, enfim. É um documento que permite você, olha, tem uma política, um documento oficial que determina isso. Então, não é uma coisa que eu estou tirando da minha cabeça, né? Tem um posicionamento político que ele é maior do que isso. O olhar do gestor, porque o gestor, o coordenador, ele não é da área de educação física. E aí nós, professores de educação física, a todo momento temos que ficar, né, no discurso, provando a todo momento a importância da disciplina.
E quando ela foi inserida em um livro didático, em um documento, aí todo mundo fala, ó, essa disciplina não tem diferença das outras, não. Porque até a discussão, né? Será que o professor de educação física vai participar da reunião, vai fazer a AC, né? Atividade complementar? Porque nem livro ele tem, né? Por muito tempo eu escutei isso, nem livro você tem, você vai basear em quê? Né? E aí a gente ficava no discurso, falando a todo momento da nossa importância dentro da escola. E hoje isso foi muito interessante e a gente já não tem mais esse tipo de problema, né? Aí agora é o papel do professor de se capacitar para fazer o trabalho da maneira mais ideal. O olhar, eu falo assim, que o professor de educação física, não é vigiado, né? Ele é assistido o tempo todo. Então, os outros professores estão lá dentro da sala de aula, nas quatro paredes, o que ele faz lá dentro ninguém sabe. Mas o professor de educação física, ele está sempre exposto ao julgamento de todo mundo, né? Então, agora, com essa diversidade, então, eu percebi pelo menos na minha realidade, eu percebi uma valorização muito grande da gestão, da coordenação pedagógica, de entender ali aqueles saberes, né, de elogiar, nossa, eu não sabia que isso era uma prática corporal, então, vendo ali aquele envolvimento dos alunos, eu vi que a educação física, ela se fundou mais. E tinha muitos retornos, assim, dos outros professores, né, no caso... eu acho que tanto no Fundamental 2, na escola particular, nas escolas por onde eu passei em geral, né, na escola pública também, sempre foi notada, né, essa, tipo, tanto da parte da diversidade quanto do que estava sendo proposto, ou como abordava os conteúdos, ou coisas que surgiam às vezes também, como abordava ali, né, de quem acompanhava as aulas muitas vezes, né. Eu tive bons retornos nesse sentido, assim. A educação, ela é uma rede, né? Se eu pegar o documento BNCC puramente, sem olhar, por exemplo, o novo ensino médio, eu vou ter uma reflexão, BNCC. Mas quando eu pego a BNCC e coloco ela dentro do novo ensino médio, eu vejo uma inconsistência gigantesca. Por exemplo, aquilo que está sendo proposto na BNCC para ser trabalhado nas aulas de educação física se torna impossível, porque não existe tempo pedagógico para isso. Então, a BNCC puramente, ela dá uma valorizada na nossa área. Apesar das suas inconsistências, apesar das suas fragilidades, no meu ponto de vista, né, de como abordar determinados conteúdos, mas quando eu coloco a BNCC dentro do sistema educacional, entre eles o novo ensino médio, que eu sou uma pessoa absolutamente contrária à sua implementação, eu acho que precisa ser revogado, ou pelo menos que tenha um reajuste na sua distribuição de carga horária violenta. Eu acho que isso precisa acontecer, mas enfim, a realidade hoje é que a BNCC nos valoriza, mas ela não consegue ser aplicada na sua concretude em função do tempo pedagógico no ensino médio, aonde que é a parte do ensino que eu atuo. É um olhar otimista, talvez, mas eu acho que sim. E mesmo que essa valorização não seja... Bom, enfim, acho que o fato de estar lá demonstra uma importância política, né? Então, demonstra uma importância política, então acho que sim. Além disso, acho que o fato da educação física estar nas linguagens também traz uma importância para a área em si, né? Porque, de novo, sai daquele momento só de... ela é deslocada dessa questão de só ir lá e jogar, né? Ela é entendida como, de fato, uma linguagem. Então, acho que além da valorização de estar lá no documento, ela estar na área das linguagens também é algo super relevante para a área. Até agora a gente tem o programa do livro didático também, que tem o livro didático de educação física para o professor. Então, no outro, ele era um livro apenas, com sugestão, agora ele já foi destrinchado, né, por anos de ensino. Então, acho que tudo isso já valoriza muito, porque num PNLD, nunca participei de um PNLD, né, de escolha, e agora
tem que ter a minha escolha lá no PNLD. Então, isso é muito importante, é uma valorização muito grande. Eu não sei se é uma realidade, né, dos outros estados, mas, por exemplo, na minha realidade, eu ainda tenho até professores de outras disciplinas que precisam lecionar educação física, né? E quando a BNCC vem para o livro didático, ele é um material que o professor tem como fundamentação. Porque hoje, mesmo que a gente tenha a internet, né, com uma riqueza de informação, para o professor que ele não tem essa formação, ele fica perdido. E quando ele acha ali um documento que está dizendo o que ele tem que, quais as habilidades que ele tem que esperar dos alunos, quais as competências e toda a organização dos conteúdos, o que ele tem que trabalhar em tal série, ele pode não ter o mesmo conhecimento que nós, especialistas, vão ter de falar, ó, isso aqui não é adequado para essa série, né? Dá uma enxugada, mas pelo menos essa orientação. Pois é, acabei de editar todo o material e fiquei pensando, será que tem alguma finalização necessária? Como é que será que as coisas vão ser lidas e encaradas pelo público? Primeiro, se tem alguém até agora aqui assistindo, muito obrigado, espero que você tenha gostado e que participe, comentando, entrando em contato, contribuindo de alguma forma com esse diálogo que é a intenção dessa série de vídeos. Queria demais agradecer aos professores que participaram dessa etapa, né? O Júlio, o Fausto, o Antonino, a Gleidiene, a Odine, que, como vocês puderam ver, cada um no seu lugar, gente que às vezes a Odine estava no meio do campus, ela tinha aula do mestrado naquele momento e topou conversar. Eu acho que isso não comprometeu, por mais que comprometa alguma coisinha de qualidade do vídeo, mas assim, essa espontaneidade e esse momento, né? Então vamos relembrar que esses temas, esses códigos foram criados, foram percebidos na fala dos professores participantes dos grupos focais e agora a ideia era essa, fazer com que a voz dos professores soasse, ressoasse, né? E me parece que tem muita coisa interessante para eu trabalhar a partir de agora, como, né, parte do meu processo de pesquisa do doutorado, e eu espero que tenha bastante coisa para vocês pensarem, dialogarem e a gente continuar avançando essa compreensão a respeito do documento oficial chamado BNCC dentro da nossa querida área de educação física. Um abraço para todo mundo, espero que vocês tenham gostado, vamos continuar em contato.